I want to share with you some very important developments in the world concerning the fulfillment of prophecy. Essa noite eu gostaria de mostrar para vocês alguns desenvolvimentos importantes que estão ocorrendo no mundo concernentes ao cumprimento de profecias. So pay close attention. Então prestem bastante atenção. First, I want to give you an overview of what world leaders are trying to accomplish and how that fulfills a very important Bible prophecy. Primeiro eu gostaria de mostrar como os líderes mundiais, quero mostrar em uma forma resumida, como eles têm feito para alcançar certos objetivos e, com isso, cumprir profecias muito importantes. And as we begin, e ao começarmos, let us read verse 8 of Revelation 13. Vamos ler o verso 8 de Apocalipse 13. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. This verse tells us something very important. Esse verso nos diz algo muito importante. In fact, several things that are very important. De fato, muitas coisas importantes. First of all, the only way you're going to escape the coming crisis Primeiro, is by having your name in the Lamb's book of life. Primeiro de tudo, que a única maneira de escapar nos últimos momentos dessa história da Terra é tendo o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu espero que cada um de nós tenhamos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. There is perhaps nothing that is more important for you and for me than to have our names in the Lamb's book of life. Não há nada mais importante para você e para mim do que ter os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a única maneira de sobreviver à crise vindoura. Mas há algo além disso que eu gostaria de apontar nesse verso. O verso diz que todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Eu gostaria que vocês notassem quantos. It is all of them. São todos eles. Not just most, não somente a maioria. Not just half of them, não somente a metade. But all of them. Mas todos eles. The only exceptions are those whose names are written in the book of life. A única exceção são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Now I want you to notice also verse 3. Eu gostaria que vocês notassem também o verso 3. After the deadly wound is healed, the end of the verse says, all the world wondered after the beast. Depois da ferida mortal ser curada, diz assim, na parte final do verso, e toda a terra se maravilhou após a besta. I want you to notice that it was all the world that wondered after the beast. Eu quero que vocês notem que toda a terra se maravilhou após a besta. Anybody who has the world in their minds or in their hearts is going to wonder after the beast. Todas as pessoas que tiverem o mundo na sua mente e no seu coração irá se maravilhar após a besta. The only ones to escape are those who have taken the world out of their hearts and out of their minds. Os únicos que irão escapar são aqueles que conseguiram tirar o mundo de sua mente e de seus corações. So when verse 8 says all that dwell upon the earth, it's talking about those who are living at the last moment of earth's history. Então, quando diz aqui no verso 8 que todos adoraram, está falando de todos aqueles que estão vivendo no fim da história dessa terra. They're going to worship the beast. Eles irão adorar a besta. And they're going to give homage to him. E irão dar homenagem a essa besta. They will live for him instead of for Jesus Christ. Essas pessoas viverão por essa besta em vez de viver por Jesus Cristo. Meanwhile, they're going to think that they are living for Jesus. E eles irão pensar que estão vivendo por Jesus. It is because they are so deceived. É porque eles foram tão enganados. They think that which is good is evil and that which is evil is good. Eles pensam que aquilo que é bom é mal e aquilo que é mal é bom. Now when this says that all that dwell upon the earth shall worship him, e quando diz que todos os que habitam sobre a terra a adorarão, this is talking about a global religion. Isso está falando a respeito de uma religião global.
That means a worldwide religion is coming on this earth. Isso significa que uma religião mundial está vindo para essa terra. That worldwide religion is going to affect Brazil as well as the United States. Essa religião mundial afetará o Brasil, assim como os Estados Unidos. It's going to affect all the nations of the East and all the nations of the West. Irá afetar todas as nações do leste, do oriente e também do ocidente. All the nations in the South and all the nations in the North. Todas as nações do sul e do norte. It's going to include everybody in this one world globalized religion. Irá incluir cada pessoa nesse mundo globalizado e nessa religião globalizada. Now I want to show you something from the book of Daniel. Agora eu gostaria de mostrar algo no livro de Daniel. You know, most people think about the Sunday law. A maioria das pessoas pensam a respeito da lei dominical They somehow put it off way down in the future. e de alguma forma eles colocam lá longe no futuro, Especially the Sunday worship laws. especialmente as leis de adoração no domingo. But you know, my friends, it's amazing that what is going on today is actually preparing for the Sunday law in our lifetime if we are going to live for a little while. Mas de fato o que tem acontecido hoje está preparando o caminho para uma lei dominical para bem próximo, se nós estivermos ainda vivendo. Turn with me to Daniel chapter 3. Vamos abrir comigo em Daniel capítulo 3. Nebuchadnezzar established a pattern when he conquered the nations, Nabucodonosor estabeleceu um padrão quando ele conquistou as nações, which consisted of globalization. que consistia de globalização. That is, that each nation with its disparate or its different political structure and its different economic structure and educational structure, Isso significa que cada nação, com suas diferentes estruturas políticas, econômicas e educacionais, they were all different. eram todas diferentes, And Nebuchadnezzar had to harmonize them all e Nabucodonosor tinha que harmonizá-las, because he wanted to accomplish one ultimate goal, porque ele queria cumprir um objetivo único, a global religion. uma religião global. The way he did it was this. E a forma como ele conseguiu isso foi dessa maneira. He would conquer a nation. Ele, quando conquistava uma nação, He would bring the best young people back to Babylon, eles pegavam os melhores jovens que haviam naquela nação levava à Babilônia and he would train them for 3 years e os treinava durante 3 in anos. Babylonian philosophy, thinking, religion, and everything else. No pensamento babilônico, na filosofia babilônica e na religião babilônica e tudo mais. The idea was to globalize the education. A ideia era globalizar a educação. If you're going to have a united empire, you have to teach the people in the same way with the same information. Se você quer ter um império unido, você tem que ensinar as pessoas da mesma forma. The idea is to separate them from their national identities, A ideia é separar essas pessoas de suas identidades nacionais, so that they see themselves as Babylonians. para que eles pudessem ver a si mesmos como babilônios. And that's what Nebuchadnezzar was trying to do with Daniel and Shadrach, Meshach and Abednego. E era isso que Nabucodonosor estava tentando fazer com Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. He was trying to do that with the other Hebrews that were in Babylon. E ele tentou fazer isso também com outros hebreus que estavam em Babilônia. And he was trying to do that with the other young people from the other nations that he had conquered. E ele estava fazendo também com outros jovens de outras nações que ele havia conquistado. So Nebuchadnezzar globalized the education. Então Nabucodonosor globalizou a educação. Then he did something else. Então ele fez algo mais. He globalized the economy. Ele globalizou a economia. And the economy, you see, is related to the politics. E vocês podem saber que a economia está sempre relacionada com a política. It's a very old principle Isso é um princípio muito antigo, that says he who controls the money controls the politics. que diz que aquele que controla o dinheiro também controla a Or política. maybe put another way, he who controls the money controls the power. Ou, colocando de outra forma, aquele que controla o dinheiro controla o poder.
It still is in force today, this principle. Esse princípio ainda está em vigor hoje. And so he globalized the economy so he could take control of everything else. Então ele globalizou a economia para que pudesse ter o controle de todas as outras coisas. All the nations worked on the same principles of trade and commerce. Todas as nações trabalhavam agora sobre o mesmo princípio de comércio e de negócios. All in one united Babylonian empire. Todos em um unido império babilônico. Then he did something else. Então ele fez algo mais. He globalized the political order. Ele globalizou a ordem política. He created a new world order Ele criou uma nova ordem mundial under Babylonian principles. sob o governo de princípios babilônicos. All the politicians were of the same principle and character. Todos os políticos eram do mesmo princípio e do mesmo caráter. He restructured the political environment of the nations he conquered so that they were Babylonian concepts of politics. Ele reestruturou todos os conceitos de política de todas as nações conquistadas para que elas se tornassem princípios babilônicos em cada uma delas. And as I said before, E como eu disse antes, the whole purpose of all of this globalization todo o propósito dessa globalização was so that Nebuchadnezzar could establish a global Babylonian religion. era para que o governo babilônico pudesse estabelecer uma religião mundial. Now I think it's very interesting that Revelation tells us that there is coming a global religion at the end of time. Então é muito interessante notarmos que Apocalipse fala que está vindo sobre nós uma religião mundial. Have you ever wondered how that's going to happen? Você já imaginou como isso poderá acontecer? Is Satan just going to snap his fingers and it all is going to come into place? Será que Satanás vai estalar os seus dedos e tudo vai acontecer? No. Claro que não. It is happening systematically, nation by nation, region by region, and over a period of time. Está acontecendo sistematicamente, nação por nação, e durante um certo período de tempo. And the world leaders and governments, E todos os governos mundiais e líderes mundiais, secret societies, sociedades secretas, the elites that work behind the scenes, as elites que trabalham por trás dos they bastidores, are all working together to create once again a globalized religion. estão todos trabalhando juntos para criar mais uma vez uma religião global, Just as it says in Revelation. assim como é dito em Apocalipse. Here's how they're doing it. E aqui está como eles estão fazendo isso. They are globalizing the education. Eles estão globalizando a educação. I have discovered that even here in Brazil, they are globalizing the educational principles. Eu descobri que mesmo aqui no Brasil eles estão globalizando os princípios de educação. I've been talking to a few teachers who are training to be, or young people that are training to be teachers. Eu estive conversando com alguns jovens que estão estudando para serem professores. Since I've been here in Brazil this time. Desde que eu cheguei no Brasil nessa vez. And I've discovered that in their training, E eu descobri que nos seus estudos, they are learning the educational curriculum of the New World Order. eles estão aprendendo o currículo educacional da nova ordem mundial. They're subtly training Brazilian young people not to think of themselves as Brazilians, Eles estão treinando os brasileiros, os jovens brasileiros, a não pensarem em si mesmos como brasileiros. at least not strongly, Pelo menos não de maneira muito forte, but more as Latin Americans mas mais como latino-americanos. and ultimately citizens of the world. E, finalmente, cidadãos do mundo. I've also Cidadãos. what's that? Yeah, okay. The global leaders Os líderes mundiais are also trying to establish a global political order. também estão tentando estabelecer uma ordem mundial política. Ever since World War II,
desde da Segunda Guerra Mundial. The United Nations has been gradually growing in geopolitical power and strength. As Nações Unidas têm crescido em poder geopolítico e força. And especially in recent years, more and more governments are giving authority to various branches and arms of the United Nations. Over the last few years, Durante os últimos anos, the nations of the earth as nações da Terra are gradually giving more and more authority estão gradualmente dando mais e mais autoridade to the various branches and arms of the United Nations. para as mais variadas os mais variados braços e extensões das Nações But it's Unidas. been very slow to make progress. Mas isso tem sido muito lento para fazer progresso. So, in order to perhaps accelerate this process, Então, para poder acelerar esse processo, central banks began to manipulate the economy os bancos centrais começaram a manipular a economia, and created economic bubbles. criando bolhas econômicas, So that they could then create a crisis which would give them the opportunity to take more power over the economy. para poder criar certas crises que dão a oportunidade de obterem mais poder sobre as nações, The economicamente economic falando. crisis in 2008 and until now A crise econômica de 2008 até agora has been part of this process. tem sido parte desse processo. The idea of creating an economic crisis A ideia de criar uma crise econômica is to elevate the political power of the world government. é a ideia de criar um poder político sobre o mundo. But most of the world is not yet ready for a globalized government. Mas a maioria das pessoas no mundo não estão preparadas para um governo globalizado. So as an intermediary step, Então, o passo intermediário they are working on regionalized governments in various parts of the world. é trabalhar em regionalizar os governos em várias partes do mundo. They're working on 10 regions, in fact. E, na verdade, eles estão trabalhando em 10 regiões mundiais. I don't know if these correspond with the 10 toes on the image that Daniel saw in vision. Eu não sei se isso corresponde aos 10 dedos que Daniel viu na estátua, But that is entirely possible. mas é muito possível. I don't have any spirit of prophecy to support that idea. Eu não tenho espírito de profecia para apoiar essa ideia, So I'm not going to be dogmatic about it. pois então eu não serei dogmático sobre isso. But there are 10 regions that are being developed in the world. Mas existem 10 regiões que estão sendo desenvolvidas no mundo. The most advanced of those regions is Europe. A mais avançada dessas regiões é a Europa. And I'm talking here about governmental regions, not just sections that are organized nations. Eu não estou falando acerca de seções organizadas de nações, mas de regiões políticas. I'm talking about regional government. Eu estou falando a respeito de governos regionais. Let me briefly give you the agenda of what is going on with Europe. Deixa-me brevemente explicar quais são os planos do esquema na Europa. By the way, before I say any more, let me say this. E antes de dizer qualquer coisa, deixe-me dizer isso. Much of this, well, all of it, is documented on our website. A maioria de tudo isso que vou falar está documentado no nosso website, From Guajafé, or Keep the Faith. no site Keep the Faith ou Guarde a Fé. We do not say things that we cannot document. Nós não podemos dizer coisas que não podemos provar ou All documentar. right? So if you want information, go to our website, the original information or source material. Se vocês querem o material, fonte das coisas que estou dizendo, vai ao nosso website. Search for keywords and you'll find the articles and you can find the original source documents. Vocês there. podem procurar ali palavras-chave e vocês encontrarão as fontes desses e os documentos que estamos citando When aqui. we can document in Portuguese, we'll give you the source document in Portuguese. When we document in Portuguese language, we'll give you the source document in Portuguese. Quando nós documentamos em português, então nós temos que dar a fonte do documento em português. So what they're doing with Europe Mas o que eles estão fazendo com a Europa is to create a regional government
é criar um governo regional as a model for other regional governments around the world. como um modelo para outras regiões políticas no mundo. Back 60 years ago, Há cerca de 60 anos atrás, the European leaders and the Pope os líderes europeus e o Papa joined together in a conspiracy se reuniram em uma conspiração in which they decided to create the European Union. na qual eles decidiram criar a União Europeia. But they knew they could not just start with political union. Mas eles sabiam que não poderiam começar com They união had to start política. with economic union. Eles tiveram que começar com uma união econômica. So in the Treaty of Rome in 1957, Então, no Tratado de Roma, em 1957, they agreed to establish the European Economic Community. eles entraram num acordo em estabelecer a Comunidade Econômica They Europeia. opened up the trade and commerce, Eles abriram o comércio and they made it easy to do business anywhere in Europe. e fizeram que fosse fácil fazer negócios em qualquer parte da Europa. They also prepared the way for a common currency, E eles também prepararam um caminho para uma moeda comum, which is called the euro. que é chamada hoje de euro. And it's designed to make the Europeans feel some sort of unity among themselves. E foi desenhada para fazer com que os europeus sentissem um tipo de união entre eles. After a period of time, Depois de um período de tempo, the European Economic Community simply dropped the word economic. essa comunidade econômica europeia simplesmente tirou o nome econômica. Now it was known as the European Community, E aí which, passou a ser chamada de a Comunidade Europeia, with less emphasis on the economic union and more emphasis on the political union. com menos ênfase na união econômica, mas maior ênfase na união They were política. gradually training the people to think in terms of political unity. E eles gradualmente estavam ensinando as pessoas a pensar de uma forma política, uma união política. Later, it was changed again to European Union. E então de Comunidade Europeia passou a União Europeia. But it was still an association of nations, not a super state. Mas ainda era uma associação de nações e não um superestado. But they were still working towards a super state status. Mas eles ainda estão trabalhando em direção a um status de superestado. And after an intensive 8-year struggle, E depois de uma intensa luta de 8 anos, last December 1, no último 1º de dezembro, the European Union became a legal superstate. a União Europeia se tornou legalmente um superestado. And already the Roman Catholic Church E já a Igreja Católica Romana is moving to change the relation of religion to the European Union. está trabalhando para mudar essa união da questão religiosa na Europa. Remember that the European Union was a Roman Catholic project in the first place. Lembre-se que a União Europeia, logo a princípio, era um projeto católico. The goal was to resurrect the Holy Roman Empire. O objetivo é ressuscitar o antigo Império Romano. Revelation 13 verse 8 says that the Roman Catholic Church will create a global religion. E no Apocalipse 13, verso 8, é dito que a Igreja Católica Romana criaria uma religião global. That means that she will establish herself as the ruler of the world. Isso significa que ela vai estabelecer-se a si mesma como governante da Terra. She cannot do this E ela não pode fazer isso without first getting control of her former estate, the nations of Europe. Sem antes conseguir o controle dos estados, ou seja, das nações da Europa. And so the European Union is a Roman Catholic project. Então a União Europeia é um projeto da Igreja Católica. And Rome has already begun to press hard to establish, or rather strengthen, the Sunday laws in Europe. E Roma já começou a trabalhar duro para forçar
ou pelo menos fortalecer as leis dominicais na Europa. Keep in mind that there are 4 levels at least to the Sunday law. Mantenham em mente que existem 4 níveis, pelo menos, para uma lei dominical. Level 1 is Sunday closing laws, Nível 1 é leis dominicais para fechar, where all the shops and all the industries must be closed on Sunday, except for the ones that are essential services. com exceção com exceção dos serviços essenciais, todos os shoppings, todas as lojas e todas as indústrias devem fechar no domingo. You already have level 1 Sunday laws in Brazil. Aqui no Brasil já temos também o nível 1 da lei dominical. Isn't that true? Não é verdade? Okay. Level 2 No nível número 2, are Sunday rest laws, são leis de descanso dominical, where citizens are not permitted to work or do most secular activity on Sunday. quando os cidadãos não lhes são permitidos mais fazer qualquer tipo de trabalho secular no domingo. Can't hang out the laundry Você on não the line to dry. Você não pode pendurar sua roupa lavada para You secar. can't fix the windows or the doors in your house. Você não pode mais consertar a janela ou as portas da sua casa, Those are secular activities and work. porque essas são atividades seculares, trabalhos seculares. Some laws will be stronger than others, Claro que algumas leis serão mais fortes do que outras. and it varies from country to country, or perhaps from location to location, even within countries. Isso varia um pouco de país para país, ou de local para local, mesmo dentro de um país. Level 3 Nível 3 is Sunday worship laws. são leis de adoração dominical. That means that everyone has to worship on Sunday. Isso significa que todos terão que adorar no domingo. And level 4 is anti-Sabbath laws, E o nível 4 são leis antissabáticas, requiring everyone to work on God's holy Sabbath day. requerendo que cada pessoa trabalhe no dia do Senhor. When Sunday is legislated as a worship day, Quando o domingo for legislado como um dia de adoração, that's when it becomes the mark of the beast. é According to the Spirit of prophecy. aí que, de acordo com o espírito de profecia, isso se torna a marca da besta. Not until then. Não até lá. So right now, Sunday laws are not the mark, or rather, Sunday worship is not the mark of the beast. Então, nesse momento, a adoração no domingo não é a marca da besta. It still breaks the 10 Commandments, É ainda um quebrantamento dos 10 but it mandamentos, hasn't risen to that level yet. in mas prophecy. não chegou ao nível ainda da profecia. What the bishops have begun to do O que os bispos começaram a fazer is to press the European Union and the people of Europe to increase from level 1 to level 2 Sunday laws. é a forçar todos os líderes da União Europeia a aumentar ou elevar o nível do nível 1 para o nível 2 das leis And they've dominicais. tried to do that through European Parliament. E eles estão tentando fazer isso através do Parlamento Europeu. Last year they pressed on Parliament No ano passado, eles pressionaram o Parlamento to upgrade a law that regulates the working time of the citizens of Europe. para aumentar a lei que exige certo tempo de trabalho para os cidadãos europeus. This is the law that regulates how many hours a person can work in a day or in a week. Essas são leis que regulam quantas horas as pessoas trabalham durante um dia ou durante uma semana. And how many hours they have to have off. E quantas horas eles têm que ter livres. And they wanted to insert a phrase E eles querem introduzir uma frase which says, time off from work shall include Sunday. que diz que tempo livre do trabalho deve incluir o domingo. You see, Rome is trying to establish her authority over the European Union. Então, Roma está tentando estabelecer a sua autoridade sobre a União Europeia. But she failed in this attempt. Mas ela falhou nessa tentativa. And this year, the European Parliament is reviewing the law again. E neste ano, o Parlamento Europeu está revisando essa lei novamente. And so the bishops are hoping that they'll be able to get this phrase in the law. Então, os bispos estão esperando que eles consigam ter essa frase introduzida na lei. They tried to do it in another way also. E eles tentam fazer de outra maneira. They tried to get the Parliament to
adopt a declaration. Eles tentam levar o parlamento a adotar uma declaração. Now, in Parliament, a declaration doesn't carry the weight of a law. No parlamento, uma declaração não tem o mesmo peso que uma lei. It's a recommendation. É uma recomendação. The bishop's intention was to get the declaration accepted that says time off from work shall include Sunday. E os bispos querem que seja aceita a declaração de que o tempo livre de descanso deve incluir o domingo. And then they were going to go around country by country by country. E aí eles iriam sair por país após país And pressure them to make Sunday laws that would comply with the declaration. e forçá-los ou pressioná-los a fazer leis dominicais que se unam com o conceito da declaração. In other words, implement Sunday rest laws, or level 2. Em outras palavras, implementar leis de descanso dominical, que é o nível 2. But they failed on that as well. Mas eles falharam nessa tentativa também. There's too many secular people in Europe. Há muita gente secular na Europa. And they don't want Rome's religion crammed down their irreligious throats. E eles não querem que uma religião seja forçada nas suas gargantas que não são religiosas. And so, as I said, Rome is going to try and come back again and work with Parliament again. Então, como eu disse, Roma está voltando ao parlamento novamente para tentar outra vez essa investida. But the Vatican is starting a new tactic. Mas o Vaticano está tentando uma nova tática. There's a provision in European law that allows for 1 million people to request Parliament to consider legislation. E há uma parte na questão do parlamento que que provê para 1 milhão de pessoas que se unam para pedir algo, eles têm como considerar introduzir uma lei na União. So the bishops and many of the Protestant churches, Então, os bispos e muitas outras igrejas and protestantes many of the trade unions, e muitas das uniões comerciais almost all the trade unions of Europe, e praticamente todas as uniões comerciais da Europa are asking the people to sign a petition, estão pedindo para o povo assinar uma petição and they're trying to get 1 million signatures, e eles estão tentando conseguir 1 milhão de assinaturas, asking for Parliament to consider a Sunday rest law. pedindo para que o parlamento considere uma lei de descanso dominical. And they've started a campaign about this. E eles começaram uma campanha sobre In isso. fact, they even have websites and a very organized and orchestrated campaign. Então eles têm até website, eles são uma campanha bem organizada. And this campaign is calling for a work-free Sunday. E essa campanha está clamando por um domingo livre de trabalho. And they're saying that families, parents and children need to be together on Sunday. E eles estão dizendo que famílias, pais e filhos precisam estar juntos no They're domingo. coming up with all kinds of secular arguments in favor of Sunday rest. E estão vindo vários tipos de argumentos seculares em favor dessas leis. One of them is family time. Uma delas é o tempo da família. Everybody likes family time. Todo don't mundo they? gosta do tempo da família. And everybody likes time off from work. E todo mundo gosta de um tempo livre de So trabalho. what they're saying is that Sunday is the best day for family time. Então o que eles estão dizendo é que o domingo é o melhor dia para um tempo com a família. Another reason they've come up with is workers' health. Outra razão que estão vindo como argumento é a saúde dos trabalhadores. They tried this one before and it didn't work. Eles tentaram isso uma vez, mas não funcionou. But now they have scientific studies that actually say that time off, regular weekly time off from work, Mas agora eles têm estudos científicos que declaram que um dia livre do trabalho, on Sunday, no domingo, is beneficial to workers' health. é benéfico para a saúde dos trabalhadores. And they're using this as an argument to press for Sunday rest.
E eles estão usando isso para forçar e argumentar com relação a essas leis They're dominicais. saying, actually, that Sunday, as a day off from work, Eles estão dizendo, na verdade, que o domingo, como um dia livre de trabalho, is more beneficial than any other day off from work during the week. é mais benéfico do que qualquer outro dia livre de trabalho, qualquer dia da semana. This is arrogance. Isso é arrogância. Think about it. Pense um pouco a respeito They are disso. saying that Sunday Eles estão dizendo que o domingo is a better day to have off from work for health reasons é um dia melhor de estar livre do trabalho por razões de saúde than Saturday. do que o sábado. They're actually saying that God did not give us the right day off. Eles estão, na verdade, dizendo que Deus errou ao dar o dia de sábado como dia They're livre. accusing God of not working in our best interests. Eles estão acusando a Deus de não estar trabalhando pelo nosso melhor interesse. They're saying that Sabbath, the day God gave us, is not as good of a day off from work as is Sunday. Eles estão dizendo que o dia que Deus nos deu não é tão bom quanto o domingo, que é para ser o dia livre de And trabalho. on March 24 of this year, March 24, Em 24 de março desse ano, they held a public conference eles tiveram uma conferência pública to launch this campaign. para lançar essa campanha. More than 40 organizations, including churches and trade unions around Europe, Mais de 40 organizações, incluindo igrejas e uniões comerciais ao longo por toda a Europa, supported this conference. apoiou essa conferência. While they were there at the conference, one of the speakers made another very important statement. E lá nessa conferência, um dos palestrantes disse uma muito importante declaração. He said, Sunday, as a common day off for everyone from work, Eles disseram que o domingo, como um dia comum, livre para todo trabalhador, is an important precondition é uma importante pré-condição for a participative society. para uma sociedade participativa. Now, what was he saying? O que ele está dizendo com isso? He was saying, if you don't go along with the coming Sunday law, Se você não está de acordo com a lei dominical vindoura, you will be excluded from participation in society. você vai ser excluído da participação na sociedade. Now, how do you exclude someone from participation in society? Mas como você exclui alguém de participar da sociedade? It's actually quite simple. É muito simples. You prevent them from buying and selling. Você faz com que eles não possam comprar nem vender. And then they can hardly participate in society anymore. E aí eles dificilmente poderão participar da sociedade. Come back to Revelation 13. Vamos voltar a Apocalipse 13. What this speaker was telling us at this conference O que esse palestrante estava dizendo nessa conferência is that the coming Sunday laws é que as leis dominicais que estão por vir will have legal consequences terão consequências legais that will prevent you from actually participating in society. de finalmente não estar mais participando da sociedade. He didn't say that you wouldn't be able to buy and sell. Ele não disse que você não vai poder comprar nem vender, That's what it means. mas é isso que significa. Revelation 13 verse 17 Apocalipse 13, verso 17. says that those who receive the mark in their foreheads or in their right hand Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. will not be able to buy or sell. Então, esses não poderão comprar nem vender. He was telling us in very clear modern terms what's going to happen. Ele estava dizendo em claros termos modernos o que está por acontecer. When I read his statement, I was shocked. Quando eu li essa declaração, eu fiquei chocado. They are angling for a society that requires everyone to come together on this Sunday law legislation. Eles estão estabelecendo uma sociedade que vai requerer que todas as pessoas estejam unidas nessas legislações dominicais. So what they've done O que eles
tem feito? is created a regional government that is preparing to enforce Sunday laws. É criar um governo regional que vai forçar leis dominicais. And it covers a very large region of the world. E isso cobre uma região muito ampla do mundo. All of Western Europe and Central Europe. Toda a questão, toda a Europa Central e Ocidental. There are more nations coming online in the future. E muitas outras nações que estão entrando nisso no futuro. Right now there are 27 nations in the European Union. Nesse momento existem 27 nações na União Europeia. In other words, my friends, Em outras palavras, meus amigos, not only is Europe a model for the rest of the regional governments of the world, não somente é a União Europeia um modelo para as outras regiões políticas do mundo, it is also a clear example é também um claro exemplo to God's people para o povo de Deus, concerning the fulfillment of some very significant prophecies. concernente ao cumprimento de várias profecias significativas. Pay attention to the European Union. Prestem atenção na União Europeia. Let me explain some of the rest of the regional governments. Deixe-me explicar algo a respeito do restante dessas regiões políticas. There's a movement to develop a North American regional government. Existe um movimento para que se possa criar uma região política norte-americana, Which includes Canada, United States and Mexico. que incluiria o Canadá, os Estados Unidos e o México. They even want to change the currency if they can get the Americans to dislike their dollar. E eles ainda criariam uma nova moeda se eles conseguissem fazer com que os americanos ficassem desgostosos do seu dólar. And perhaps that's coming. E isso talvez está por chegar. But what they want is to merge those three nations, E o que eles querem é emergir ou unir essas três nações similar to what they've done in Europe. de forma similar ao que eles fizeram na Europa. They're also working on by the way, they started with trade agreements. E, a propósito, eles começaram com acordos comerciais. Because trade agreements have to do with the economy and harmonizing the economy. Porque os acordos comerciais têm a ver com harmonizar a economia. That will accelerate the movement towards political union. E isso aceleraria o processo em direção a uma união But política. that's not the ultimate goal. Mas esse não é o objetivo final. Whether these leaders know it or not, Saibam ou não, esses líderes, they are working towards a religious law in that region. eles estão trabalhando por uma religião, uma lei que impõe uma religião naquela região. There is a a regional government in Southeast Asia. E também no sudeste, no sudeste da Ásia também há uma dessas regiões Which they are developing. que eles estão desenvolvendo. There's one for Central Asia. Também para a Ásia Central há uma outra There's região. one for the South Pacific. Há uma também para o sul do Pacífico. One for Africa. Uma para a África. One for the Middle East. Uma para o Médio Oriente. And there are others. E outras. But there's one more I want to mention. Mas há uma além que eu gostaria de mencionar. And that is one for South America. E que é a América do Sul. Have you ever heard of Mercosur? Já ouviram falar de Mercosul? See? Mercosur is a regional economic arrangement O Mercosul é o arranjo econômico regional that is being developed in order to harmonize the economy of Latin America in South America. que está sendo desenvolvido para harmonizar a economia dos países latino-americanos. They are in the process Eles estão no processo, of preparing to harmonize the politics of South America. preparando o caminho para harmonizar a política da América do But Sul. why do you think they want to do that? Mas por que vocês pensam que eles estão fazendo isso? The Bible tells us, A Bíblia nos diz: all that dwell upon the earth shall worship him. todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Their ultimate goal is a regional religion in
South America. Seu objetivo final é uma religião regional na América do Sul. What religion would that be? Que religião vai ser essa? I don't think you have to even guess at it. Eu não acho que vocês tenham que adivinhar isso. The most powerful and widespread religion in Latin America is the Roman Catholic Church. A religião mais poderosa e espalhada na América do Sul é a Igreja Católica Apostólica Romana, Will fulfill the prophecy of Daniel and Revelation. que irá cumprir a profecia de Daniel e de Apocalipse. Now let me just show you this from Daniel quickly. Deixa-me mostrar isso aqui de Daniel também, rapidamente. Daniel chapter 3. Daniel capítulo 3. I want you to notice what they did. Gostaria que vocês notassem o que ele When fez. Nebuchadnezzar put up his image, Quando Nabucodonosor estabeleceu a sua he imagem, called everybody, all the leaders together. ele convocou todos os líderes mundiais ali. Read verse 2. No verso 2 é dito: Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Those are all the political leaders of Babylon. Estavam todos os líderes políticos em Babilônia. They had harmonized them all, and now they were going to make them all worship. Ele havia harmonizado a todos eles e agora ia conduzi-los à adoração. They had made them all Babylonians in their form of political government. Ele fez com que todos fossem babilônicos em sua forma de governo ou And política. now they were going to force religion on them as well. E nesse momento eles iriam forçar a religião também. By the way, I want you to notice right in the middle of all those departments of government, E a propósito, eu gostaria que vocês notassem que bem no meio desses citados aqui, departamentos de governo, there are the treasurers, estão os tesoureiros, the central bankers, os banqueiros centrais, the very same people who are harmonizing the economy today, globally. as mesmas pessoas que estão harmonizando a economia hoje de forma mundial. Isn't it interesting how that the story of Daniel's friends, Shadrach, Meshach and Abednego, Não é interessante que a mesma história que aconteceu com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, prophetically illustrates what is happening in our day? ilustram profeticamente o que está acontecendo em nossos dias? We should not be surprised by these things. Nós não deveríamos estar surpreendidos com essas The coisas. Bible told us they were going to happen. A Bíblia nos disse que isso iria acontecer. Now, Agora, I know we're running out of time, eu sei que já estamos correndo fora aí do tempo, but I want to point out a couple more things. mas eu gostaria de apontar algumas coisas a mais. I said to you that Rome can never govern the whole world Eu lhes disse que Roma nunca poderia governar o mundo inteiro unless she first has control of her former estate, Europe. a menos que antes ela tenha controlado todos os estados da Europa. But since the United States was a Protestant nation, Mas uma vez que os Estados Unidos é uma nação protestante, she must also get control of the United States. ela também deve ter o controle dos Estados And Unidos. she has been working on that very hard E ela and tem very effectively. trabalhado sobre isso de maneira muito forte e de maneira muito eficiente. Just recently, as an example, Recentemente, por exemplo, I want to illustrate the power of the Catholic Church in the United States. eu gostaria de ilustrar o poder que tem a Igreja Católica nos Estados Unidos. Just recently, President Obama Recentemente, o presidente Obama pressed through Congress a new law on health care. pressionou no Congresso uma nova lei com respeito à saúde. It's socialization of the healthcare system is what it really É uma socialização do sistema de saúde dos Estados Unidos. But he had a difficult time of getting it passed. Mas ele teve um momento difícil para conseguir fazer com que essa lei passasse. Because the law had funding in it for abortions. Porque a lei tem em suas cláusulas também algo sobre o aborto. The bishops would not tolerate
funding for abortion in the law. E os bispos não tolerariam que fossem dados fundos para os abortos nessa lei. 2 weeks before the vote, 2 semanas antes do voto, the bishops got into high gear. os bispos entraram em uma forte argumentação. They pressured the representatives in the House of Representatives. Eles pressionaram os representantes nessa casa de representativa. They argued that they would not accept the law if it had the funding for abortion. Eles argumentaram que não aceitariam a lei se elas tivessem esses fundos para aborto. They sent letters and talking points around to the priests in every parish. E eles mandaram cartas para os sacerdotes em cada lugar. And they urged their church members to call their representatives and ask them not to pass the bill unless the funding for abortion was taken out. E eles influenciaram cada membro da igreja a chamar os seus representantes lá e fazê-los com que eles não assinassem ou votassem por esse projeto de lei, a menos que fosse tirado os fundos para o aborto. Now, the House of Representatives is controlled by Roman Catholics. E essa casa representativa é controlada por católicos. But they are liberal Roman Catholics and they support abortion. Mas existem ali católicos liberais que apoiam o aborto. But there are now enough conservatives also in the House of Representatives. Mas também existem ali representantes que são conservadores. And many of them are Roman Catholics E a maioria deles são católicos, that agreed with the bishops. que concordam com os líderes, In com os fact, bispos. so much so E é tanto de tal forma that the leaders of the House of Representatives realized they could not get the law passed unless they cooperated with the bishops. que os líderes dessa casa representativa perceberam que não poderiam ter essa lei passada ou entrando em vigor a menos que cooperassem com os bispos. Catholic members of the House of Representatives Os membros dessa casa representativa que são católicos, actually said, some of them actually said alguns that they have to ask their bishops permission in order to vote in favor of the bill. Alguns deles, inclusive, disseram que teriam que pedir primeiro permissão aos bispos católicos para poder votar esse projeto de lei. The bishops sent flyers around to all the church members as well. E os bispos mandaram propaganda para todos os membros da igreja. And they even sent around a prayer to all the churches that said, "We will protect the unborn." E, inclusive, mandaram um tipo de oração por todas as igrejas, dizendo que nós iremos proteger aqueles que ainda não nasceram. Finally, the leaders of the house agreed to the bishop's demands. E, finalmente, os líderes da casa concordaram com as demandas dos Then bispos. the bishops tried to put, and the bill passed in the House of E Representatives. então esse projeto passou, essa lei. Then the bishops tried to get the Senate E então os bispos tentaram pegar agora o Senado to agree to the same terms. para concordar com os mesmos termos. But there aren't as many conservatives in the Senate. Mas não existem tantos conservadores no The Senado. Senate passed the bill with the abortion funding in it. E os senadores passaram a lei com os fundos para aborto. And so then they had to reconcile the two versions of the of the law. Então eles tiveram que reconciliar as duas versões dessa lei. During the reconciliation process where they work out the differences in the two laws from the House and the Senate, Durante esse processo de reconciliação, onde eles estavam tentando trabalhar e harmonizar essas diferenças que haviam nessas leis, uma do Senado e a outra da Casa Representativa, the bishops put a lot of pressure on the conservative members of the House and the Senate. os bispos colocaram uma pressão muito forte sobre os membros da Casa e também do Senado. So much pressure, in fact, Tanta pressão, de fato, that again the bill would not be passed unless something was done to accommodate the bishops. Que essa lei novamente não iria passar, a menos que fosse feito algo para fazer com que os bispos entrassem no acordo. This forced President Obama
Isso forçou o presidente Obama to do something he would never have done otherwise. a fazer algo que ele nunca teria feito de outra forma. He was forced to sign an executive order removing funding for abortion. Ele teve que assinar uma ordem executiva removendo os fundos para o aborto. Now the bishops aren't completely happy with that, but the conservative members of the House agreed and they signed the bill they voted the bill into law. Os bispos não estiveram completamente satisfeitos com isso, mas os membros do Senado e da Casa concordaram e votaram essa lei. Now, my friends, we are seeing a period of time in the United States Então, neste momento, estamos vendo um período de tempo nos Estados Unidos when the Catholic Church has increased dramatically in its power over politics. em que a Igreja Católica tem aumentado dramaticamente o seu poder sobre a política. I believe we're nearing the end of time. Eu acredito que nós estamos próximos do It fim dos will not tempos. be long until the bishops can manipulate America Nós não completely. estamos longe do momento em que os bispos irão manipular At least completamente to a the América. point where they can get the United States to enact the Sunday law. Ah, At least to the point where they can get the United States to enact a Sunday worship law. pelo menos até o ponto onde eles poderiam forçar os Estados Unidos a colocar uma lei que obriga a lei dominical. We don't have much time left. Nós não temos muito tempo. What do you think you should do about it? O que vocês acham que deveriam estar fazendo a respeito disso? What do I think I should do O about it? que eu devo estar fazendo a respeito Friends, disso? this is the time Esse é o to momento make sure that you have a powerful relationship with Jesus Christ. de garantir que cada um de nós temos uma poderosa relação com Jesus That Cristo. Jesus controls every aspect of your life. Que Jesus controla cada aspecto de suas vidas. That everything you do is in harmony with His law Que and with His word. Tudo que ele faz, que nós fazemos, está em harmonia com a sua lei e a sua vontade. Don't play with sin. Não brincar com o pecado, Don't delay. não retardar. You can't wait till you see the Sunday law on the horizon before you bring your life into harmony with God's word. Você não pode esperar até que uma lei dominical surja para colocar a sua vida em harmonia com a palavra de Because Deus. you need time for Jesus to refine your character and mature your character. Porque você precisa tempo com Jesus para que ele possa refinar e amadurecer o seu caráter. God gave us prophecy so we can see it being fulfilled. Deus nos deu as profecias para que possamos vê-las se cumprindo. It's meant to urge us to take on His character on ourselves. Para nos fazer despertar da necessidade que temos de alinhar o nosso caráter com Deus. It's time to wake up. É tempo de despertar. We're near the end. Nós estamos próximos do fim. God bless you.